Olá pessoal, meu nome é Vinícius Baumann, trabalho na Baumann Tecnologia Agropecuária e vamos falar a respeito das segadeiras de terceiro ponto com condicionador. As segadeiras condicionadoras de terceiro ponto EasyCut são compostas do modelo R280CV com 2,80 metros de largura de trabalho e EasyCut R320CV com 3,20 metros de largura de trabalho, ambas com condicionador de martelo. Dispomos ainda nesses dois tamanhos de segadeira EasyCut dotada de condicionador com rolos de borracha. As segadeiras EasyCut da Krone são máquinas fortes e robustas, utilizadas para corte de gramíneas, forragens e capins tropicais, sempre procurando bom rendimento, qualidade de corte, qualidade de condicionamento e boa adaptação ao relevo. Os pré-requisitos básicos do trator para um bom desempenho com essa máquina é faixa de potência em torno de 80 cavalos, né? Por se tratar de uma máquina robusta, uma máquina forte, ela tem um peso considerável, o que demanda uma boa capacidade, uma boa estrutura do sistema de braços hidráulicos e terceiro ponto do trator. Nessas condições de um trator com 80 cavalos, a gente consegue ter um rendimento médio aí de 2,5 hectares, 3 hectares de corte por hora, dependendo, claro, das condições de lavoura e das condições de cultura. Ainda sobre os pré-requisitos do trator, precisamos de tomada de força com 540 rotações por minuto, bem como um comando duplo responsável por trazer a máquina da posição de transporte para a posição de manobra e mais um comando simples para alternar entre posição de manobra e posição de trabalho. Vale ressaltar que para esse comando simples é muito importante a presença da opção de flutuação. O que seria a posição de flutuação? A posição na qual o fluxo de óleo está livre para vir da máquina para o trator e do trator para a máquina. A transmissão da máquina, então, ela se inicia no cardan primário, trazendo a potência, transmitindo a potência do trator até uma caixa 90 graus, da caixa 90 graus para o cardan secundário, aonde está localizada também uma embreagem de fricção, caso eu tenha uma sobrecarga no meu equipamento, então essa embreagem vai evitar que eu tenha danos à minha linha de transmissão. Após esse cardan secundário, a potência ela é transmitida para a caixa torre, aonde eu tenho a opção de escolher a velocidade, a rotação do meu rolo condicionador e, por final, potência sendo transmitida à barra de corte. As barras de corte da Krone, elas são barras rígidas, totalmente vedadas, totalmente soldadas e livres de manutenção. A barra ela é equipada com engrenagens de transmissão e discos de corte. Em cada um desses tambores ou discos de corte, a gente possui o mancal Safe Cut. O mancal Safe Cut ele é utilizado para a proteção da transmissão da barra de corte contra objetos estranhos. Em caso de substituição de facas ou qualquer componente nos discos de corte, se atente a sempre trocar os componentes em pares, a fim de não desbalancear os discos de corte. As facas, elas são instaladas de maneira rápida e eficiente na máquina através do uso dessa chave que é fornecida com a máquina. Para que a gente troque a faca é muito simples. Eu vou parar o disco
apontando para a parte da frente. Vou introduzir a chave através de todo o disco, entre o disco e a mola inferior, aplico pressão e assim consigo remover e instalar a faca de maneira muito simples. Vale lembrar, pessoal, que as facas elas têm diferentes ângulos de corte, de maneira que quando a faca corta o material, ela lance o material para cima. Então temos dois modelos de faca que se diferem justamente pelo ângulo de dobra diferente. Então quando eu for substituir uma dessas facas por desgaste acentuado no ângulo de corte, eu sempre tenho que prestar atenção qual é o sentido de giro, qual é o sentido de trabalho da mesa. Para isso, basta eu virar os rolos, os tambores da ponta, sempre para dentro. E aí eu consigo identificar o sentido de rotação de cada um dos pratos. Então, pessoal, notem que nas facas nós temos as linhas, as flechas apontando o sentido de rotação. Se você tiver desgaste de um lado da faca, existe a possibilidade de você virar e utilizar o outro lado de corte da faca, certo? Então, posso aproveitar os dois lados de corte, sempre respeitando o sentido de rotação do disco. Pessoal, então na nossa segadeira EasyCut, eu tenho mais de uma posição para a montagem do cabeçalho. Eu posso jogar a segadeira mais para fora ou mais para dentro do trator, dependendo da largura do meu trator, dependendo da largura dos pneus do meu trator. Então é possível fazer essa mudança no cabeçalho da máquina. Para engatar essa máquina no trator, preciso dos braços hidráulicos do meu trator sempre paralelos, sempre na mesma altura, para que quando eu engate a máquina, ela fique sempre alinhada. E através do terceiro ponto eu vou fazer o ajuste da altura de corte. Então quanto mais curto eu deixo o terceiro ponto, mais para frente eu inclino a barra de corte e mais baixa é minha altura de corte. Quanto mais comprido o terceiro ponto, mais eu levanto a inclinação da minha barra, maior seria a minha altura de corte, certo? Qual seria a altura ideal para trabalho dos braços hidráulicos do trator? Para a altura dos braços hidráulicos do trator, eu sempre levo como referência a altura dos braços paralelos. Vou levantar ou abaixar os braços hidráulicos de maneira que o ponto da frente esteja no mesmo nível que o ponto traseiro. Uma vez que isso aqui esteja alinhado, nivelado, eu tenho definido então a altura dos braços hidráulicos do trator. Aí então eu vou proceder com um ajuste da altura de corte através do braço do terceiro ponto. Vale lembrar, pessoal, que sempre que eu engatar a minha máquina pela primeira vez ao trator, ou se eu eventualmente trocar de trator, eu tenho sempre que conferir o comprimento total do cardan, de maneira que ele não trabalhe estrangulado, tá? Então sempre fazer o ajuste do comprimento do cardan. Do ponto de vista de hidráulica, temos aqui um comando duplo que está diretamente associado ao cilindro hidráulico de dupla ação mais comprido, localizado aqui ao meio da segadeira, tá? A função desse cilindro hidráulico mais comprido é alternar entre posição de transporte e posição de manobra. Juntamente com esse pistão comprido de ação dupla, que é utilizado para mover a máquina da posição de transporte para a posição de manobra, eu tenho montado junto um segundo pistão,
um pistão montado logo atrás do outro. Esse segundo pistão é um pistão de ação simples, responsável por mudar a minha máquina da posição de manobra para a posição de trabalho, né? Então, um pistão de ação simples, cujo qual é fundamental a opção de flutuação. Caso contrário, a minha máquina vai trabalhar rígida, vai estar travada pelo pistão hidráulico. Observe agora a função do pistão de simples ação entre posição de manobra e posição de trabalho. Um curso curto, simplesmente para tirar a máquina da posição de trabalho para a posição de manobra. Uma vez a máquina em posição de manobra, aciona o cilindro de dupla ação para alternar entre posição de manobra e posição de transporte. Note que na posição de transporte a máquina passa do ponto morto, distribuindo o peso de maneira igualitária entre os dois braços hidráulicos. Vale ressaltar que para alternar entre posição de manobra e posição de trabalho, a tomada de força do trator pode estar ligada. Já para alternar entre posição de manobra para posição de transporte, a tomada de força deve estar sempre desligada e a máquina totalmente parada. O cabeçalho da máquina fixa a unidade de corte através do ponto de gravidade da máquina. Nesse suporte, nesse braço de apoio, a gente tem conectado também duas molas, que são as molas responsáveis pela suspensão da segadeira. O quanto de peso eu aplico contra o chão. Para que eu aumente a flutuação, ou seja, diminua o peso contra o chão, eu preciso esticar as molas. E eu faço isso através deste pino aqui. Quanto mais para o lado de fora eu travo o pino, mais tensão eu dou na mola, mais leve fica a minha segadeira, maior será a suspensão, menor o peso contra o chão. Se eu for no sentido contrário com o pino, encaixar ele nos furos que apontam para a máquina, mais curta vai ficar a mola, menor a tensão na mola, menos força puxando a segadeira, menos suspensão, mais peso contra o solo. Qual regra devemos utilizar para a regulagem da suspensão? Sempre o mais leve possível. A unidade de corte, a barra de corte, sempre o mais leve possível, sem que ela perca o contato com o solo. Se a suspensão estiver ajustada muito leve, as molas muito esticadas, a segadeira vai começar a fazer o que a gente chama de galope, perder o contato da mesa com o chão. Se eu estou com a suspensão com as molas muito retraídas, com muito peso sobre o solo, eu vou sujeitar todo o meu equipamento a muito impacto, a muito desgaste, causando aí um desgaste prematuro do equipamento. Vale lembrar que quando eu for desengatar a minha máquina do trator, eu preciso levantar esse gancho a fim de aliviar as tensões da mola. Assim eu posso desengatar minha máquina facilmente. Trazendo a máquina para a posição de manobra, é fácil ajustar a regulagem da suspensão. Levanto o pino da mola e regulo a posição do pino. Quanto mais na direção da máquina, menos suspensão. Quanto mais na direção contrária, mais suspensão. Vale lembrar que para desengatar a máquina do trator, podemos ou então levantar o gancho, ou então mudar o pino para a posição de descanso.
Assim eu não tenho tensões nas molas e fica extremamente fácil de desengatar e desacoplar a máquina do trator. Já falamos sobre o engate da máquina ao trator, ajuste de altura de corte, regulagem de suspensão, sistema hidráulico. Ficou faltando o nosso ajuste de intensidade de acondicionamento. Existem duas maneiras de ajustar a intensidade de acondicionamento. A primeira delas seria ajustando a chapa superior do condicionador. Então, quanto mais eu abaixo a chapa superior, mais próximo dos dedos do condicionador ela vai ficar, menos espaço tem para o material passar, maior será a ação do condicionador, certo? Existe uma segunda opção para ajuste de condicionamento que eu vou fazer através da mudança da rotação do rotor condicionador, independente da barra de corte. Tá? Como eu devo efetuar esses ajustes? Primeiramente, ajustar a chapa de cima do condicionador e só depois, se eu não tiver a intensidade desejada de condicionamento, mexer na rotação do condicionador. Vale lembrar que uma rotação maior no condicionador também demanda de maior potência, um consumo maior de potência. Como fazemos o ajuste da distância da chapa e da rotação, veremos a seguir. Então, para efetuar o primeiro ajuste da intensidade de acondicionamento, eu vou regular a chapa por cima do condicionador. Essa chapa está localizada internamente aqui e ela está ligada a essa alavanca. Quanto mais eu movo ela no sentido de mais próximo eu deixo a chapa dos dedos do condicionador. Quanto mais abaixo eu coloco, mais eu afasto, mais eu abro espaço, mais eu libero espaço para a passagem do material. Se mesmo após ajustar a altura da chapa defletora em cima do condicionador eu não tiver um acondicionamento desejável, existe a possibilidade ainda de alternar entre 600 e 900 rotações no rolo do condicionador. Isso é feito simplesmente através dessa manivela, dessa alavanca aqui, onde eu vou simplesmente soltar a borboleta e posicionar ela totalmente para fora ou totalmente para dentro. Assim eu tenho as duas rotações disponíveis no condicionador, alternando entre 600 e 900. Vale lembrar que para a maioria dos casos, 600 rotações com um ajuste bem feito da chapa, bem próximo dos dedos condicionadores, já temos um resultado excelente em condicionamento do material. Pessoal, nossa máquina conta com um dispositivo de segurança. Caso o operador dê um descuido ou venha se chocar contra um corpo estranho no meio da lavoura, esse dispositivo é responsável por proteger a máquina contra esses choques. E o que acontece? Assim que eu tenho o choque, toda a barra de corte ela vai se projetar para trás, levantar, e assim que eu ultrapassar esse objeto, a mesa automaticamente volta para a posição de trabalho. Então esse dispositivo é um dispositivo de segurança contra choques. Pessoal, essa chave de troca de facas que vem junto com a máquina, normalmente ela está situada na parte de trás da máquina. Além dela ser usada para troca de facas, ela pode ser usada para abertura das tampas da máquina, o que também pode ser substituído por uma chave de fenda ou algo do tipo. Pessoal, vale lembrar também que aqui na parte traseira da máquina temos ainda uma caixinha para facas reservas, bem como mais uma chave utilizada no Safe Cut, alguns pinos fusíveis do dispositivo de proteção Safe Cut, convenientemente guardados à mão,
e a chave para a troca de facas e abertura das tampas da máquina. Bom, pessoal, já falamos a respeito das características da máquina, dos componentes da máquina, como efetuar o correto engate e ajuste da máquina. Agora vamos falar um pouco sobre manutenção. Para manutenção, sempre consulte o manual de operação. Lá temos todos os consumíveis, como óleos e graxas que devem ser usados no nosso equipamento, bem como o intervalo de troca dos óleos. Sempre que eu for verificar níveis de óleo, então eu vou verificar na caixa 90 graus, que está aqui embaixo dessa proteção, bem como nível de óleo na caixa torre, e a nossa máquina ter a barra de corte livre de manutenção não significa que não deveremos verificar o nível de óleo na barra de corte. Mostraremos a seguir como verificar o nível da barra de corte. Para a verificação do óleo da barra de corte, então, eu devo proceder da seguinte maneira: trazer a minha cegadeira para a posição de transporte e através desse bujão localizado na parte traseira da máquina, eu posso conferir o óleo da barra de corte. Então, o óleo estando nesse nível, o óleo da barra de corte está ok. Com a máquina em posição de trabalho, então, é possível conferir os outros níveis de óleo, como da caixa de 90 graus e da caixa torre. Lembrando sempre que temos pelo menos 3 bujões, dreno, nível e orifício para completar o óleo. Muito importante, pessoal, lembrar também da manutenção a ser feita na embreagem de fricção. Se minha máquina fica parada por um longo período de tempo, sujeita a intempéries, chuva, umidade, a embreagem ela pode vir a enferrujar e os discos eles podem grudar. Então, quando tiver alguma sobrecarga na máquina, a minha embreagem ela não vai atuar e isso possivelmente pode causar um dano à transmissão. Então, para ventilação da embreagem, por favor, consulte o manual de operação. Lá temos todos os passos de como essa ventilação deve ser feita. Pessoal, como já falamos a respeito da altura de corte, que é ajustada através do comprimento do braço do terceiro ponto, temos uma altura de corte teórica entre 2 a 8 centímetros, mais ou menos. Se eu preciso de uma altura de corte mais alta do que essa, pode acontecer que eu perca a qualidade de corte. Então, para alturas mais altas de corte do capim, utilizamos esse opcional. Ele é vendido separadamente, tá? O número de opcionais e a posição em que ele é instalado em cada uma das cegadeiras varia de acordo com cada modelo. Para maiores informações, consulte o manual. Esse opcional ele é bastante utilizado quando se trabalha com corte de capins tropicais, braquiária, mambaça, então capins com maior densidade. Pessoal, duas informações muito importantes. Uma, esse vídeo ele traz instruções, mas ele não substitui as informações encontradas no manual de operação. Então, para qualquer dúvida, consulte sempre o manual de operação do equipamento. Se necessário, temos uma equipe de pós-venda pronto para atender. Outra informação muito importante, segurança em primeiro lugar, né? São máquinas pesadas, muitas partes móveis, então sempre considerar atitudes de segurança ao lidar no equipamento. Outro ponto importante com relação à manutenção seriam os pontos de lubrificação, demarcados pelos adesivos azuis. Não menos importante que a lubrificação dos pontos, a lubrificação correta dos cardãs conforme o manual de operação. Pessoal, cegadeira Easy Cut então, botar ela para trabalhar, lembrar sempre aí do ajuste paralelo dos braços hidráulicos, né? Terceiro ponto, que é onde eu vou ajustar minha altura de corte,
tá? Flutuação na minha máquina ajustada, parte de barra de corte aqui com as faquinhas tudo ok, tudo beleza, tá? Vou ligar minha máquina na posição de manobra, então trator na lenta, ligo a tomada de força, aumento essa rotação para 540 rotações por minuto e aí sim, baixo minha máquina, começo a trabalhar na faixa de 4, 5, 6 km por hora e à medida que o terreno vai dando condição, que o material vai dando condição, eu posso aumentar essa velocidade de marcha, tá? Não esquecer também, pessoal, ajuste de condicionador, tá? Tanto o ajuste da chapa superior aí, quanto ajuste da rotação do condicionador. Muito importante também, pessoal, a hora que eu baixei minha máquina na posição de trabalho, não se esquecer, comando na posição de flutuação, tá? Do contrário, a máquina não vai copiar legal o terreno. Então, sempre posição de trabalho, comando na posição de flutuação.